Irmãos, assim como os demais me deram um tema, e o tema de hoje é a bondade que nos leva a superar as adversidades. Eu gostaria que você deixasse aberto aí a Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 22. Livro de Lucas, capítulo 22. A partir do versículo 39. Lucas 22, a partir do versículo 39. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que estamos semeando na sua presença, Senhor. Espírito Santo, ó Deus, nós confiamos em Ti e acreditamos em Ti, Senhor, o nosso ano, Senhor, os nossos dias, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que esses dias, Senhor, ó Pai, nossas sementes caiam em terras férteis, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco essa noite, Senhor. Repreende todo o mal, Pai, toda distração, todo espírito contrário, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Bondade que nos leva a superar a adversidade. Esse tema é um tanto quanto particular para mim, principalmente pelo ano de 2014. Por muitas vezes eu passei por momentos que eu não soube explicar o porquê que estava acontecendo aquilo na minha vida. Eu não soube explicar, não tinha de onde eu tirar uma explicação por que aconteceu algum fato ou alguma coisa que me entristeceu, que me deixou em uma condição onde só Deus poderia resolver para mim. E a nossa vida é assim, são como as 4 estações. Tem o outono, o inverno, onde as flores murcham, as folhas caem, parece que não tem alegria para muitos, né? Conheço pessoas que no inverno a pessoa fica até triste, não gosta nem de sair da cama. E é assim na nossa vida. Muitas vezes acontecem coisas, acontecem fatos que nos entristecem e entristecem a nossa alma. E como explicar isso? E como enxergar uma saída? Como ainda mesmo assim poder celebrar e cantar ao Senhor com alegria? Vamos ler aqui esse texto. E a gente continua. Versículo 39, diz o seguinte: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que não caiam em tentação. Ele afastou-se deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais incessantemente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando levantou da oração, voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo. Dominados pela tristeza, por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Por um tempo eu passei a ler muito esse texto e eu comecei a comparar esse texto com o de Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, que nós lemos, e João. E o interessante é que se a gente parar para olhar e estudar esses textos, essa fase em que Jesus, esse tempo que Jesus passou de aflição e angústia, a gente vai reparar que, pelo menos eu não consegui identificar um texto que demonstrasse quão ele foi humano, ele viveu como nós na terra. Mesmo sendo Deus,
mesmo sendo o Filho do Criador, mesmo sendo o Salvador, o que por uma palavra poderia desfazer ou fazer tudo, mesmo sendo tudo isso, como diz lá em Filipenses, né? Ele não usurpou ser igual a Deus, negando-se a si mesmo, esvaziando-se a si mesmo. E aí, nesse texto, é nítido ver que a gente consegue identificar o lado divino de Jesus e o lado humano de Jesus. O lado humano de Jesus talvez enxergaria no Monte das Oliveiras as árvores, a grama, os seus discípulos, mas o lado divino de Jesus já estava enxergando o que ele iria passar lá na frente, a dor que ele iria sentir. E como superar as adversidades? Como enxergar a bondade de Deus em meio a tudo isso? Eu lembro quando eu casei, eu e minha esposa, nós ficamos morando, se eu não me engano, 1 ano e meio, na casa do meu sogro. E ele falou, vou ajudar vocês, para vocês juntarem dinheiro, vocês não precisam me pagar aluguel e vão juntando o dinheiro do aluguel para ter um dinheirinho para dar entrada na casa. Irmãos, esse tempo foi um tempo sensacional, porém triste. Porque ao invés de juntar dinheiro, eu juntei dívida. A dívida era maior do que o salário da gente. Foi triste. Agora eu estou rindo porque já passou. Mas eu lembro que passou o tempo e a gente estava na expectativa de comprar uma casa. Porque nós éramos recém-casados e tínhamos como objetivo. E eu lembro que teve um dia que eu comecei a olhar a casa para comprar minha esposa. Mas você tem que olhar alguma coisa para poder pagar essas dívidas primeiro. Eu falei, não, mas meu coração está angustiado, a gente precisa mudar essa situação. E aí eu aprendi que existem 2 formas da gente passar por um momento de adversidade. Ou quando Deus permite, ou quando nós permitimos entrar nesse processo de adversidade, nesse processo de tristeza, de tantas outras coisas. A Bíblia fala que Deus, Ele permite que as coisas aconteçam. Nós não podemos dar crédito ao diabo ou ao inimigo, porque se ele age é porque de alguma forma abriu uma brecha. Se você não abriu uma brecha, Deus permitiu que isso acontecesse na sua vida. Então, em primeiro lugar, nós precisamos confiar em Deus. E eu lembro que essa angústia continuou no meu coração, e eu comecei a ver as casas, e foi bem na época que os imóveis estavam subindo. A casa que a gente estava vendo era 80 mil, 1 ano e meio depois ela já estava 140 mil, eu já não tinha 80, quanto mais 140 para comprar. E aí eu lembro que eu fui orando em línguas o caminho todo. Vim lá da Náutica até aqui a casa da Cris e do Wagner, que tínhamos uma célula lá dos surfistas. E chegando lá, angustiado, pedindo uma resposta para Deus, falando, Deus me ajuda. E aí vem a primeira parte, onde o próprio Jesus ele nos ensina, nesse texto. Quando ele chega no Monte das Oliveiras, a primeira coisa que ele fala é, orem para que vocês não caiam em tentação. Tem um pregador que ele fala que a oração é o último recurso dos desesperados e a primeira opção para os apaixonados por Cristo. Ou seja, quando você está no momento de adversidade, você tenta fazer de tudo e depois apresentar para Deus, ou primeiro você fala assim, Deus, por favor, eu sei que eu que fiz tudo isso aqui, me ajuda a sair dessa, Deus. A oração é o último recurso dos desesperados e é a primeira opção dos apaixonados. Eu lembro que eu cheguei na célula e aí eu lembro que a Cris foi bem clara, ela falou assim, olha, eu separei esses 2 louvores aqui, mas é o seguinte, Deus está falando no meu coração que alguém aqui precisa ouvir esse louvor. E eu creio que Deus ele vai fazer um milagre na sua vida tal, e em X tempo Deus vai realizar. E aí, eu nunca tinha ouvido esse louvor ainda, eu nunca tinha prestado atenção, e era o louvor Deus do Impossível, né?
Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. E aí, eu lembro que eu saí daquela célula cheia de fé, irmãos. Se eu voltei marchando, eu saí com espada, com tudo na mão, guerreando. Agora eu vou conseguir. Fui a pé até a casa que eu queria comprar, coloquei a mão, saí cheio de fé. Passado um determinado tempo, apareceu a oportunidade, a gente conseguiu comprar a nossa casa própria. E para nossa maior expectativa, a gente conseguiu antecipar 1 ano da quitação da casa. E nesse mês de janeiro a gente pagou a última prestação. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Isso é bondade de Deus. É a bondade de Deus. E nesse texto, ele fala um pouquinho mais. No Evangelho de Marcos e Mateus, ele fala que quando Jesus chegou no Monte das Oliveiras e falou: olha, orem para que vocês não caiam em tentação. E aí ele pegou Pedro, Tiago e João e levou um pouco mais para cima. E para os 3, Jesus ele fala assim: a minha alma está angustiada. A minha alma está angustiada. Orem. Você consegue imaginar isso? Jesus, ele chamou os 3 mais chegados e falou assim: olha, me ajuda. Eu estou precisando de ajuda. Ou seja, em tempos de adversidade, você não precisa passar sozinho. Deus, ele sempre vai colocar uma pessoa do seu lado, um amigo, o seu líder de célula. Seja quem for o seu líder aqui, os pastores, não sei. Nós precisamos ter alguém do nosso lado. A Bíblia fala: confesse as suas culpas uns aos outros para que sejam curados, ou para que sejam sarados, em algumas traduções. Você não precisa passar um momento de choro, de dor, sozinho. Essa é uma opção sua. E eu lembro que recentemente eu estava angustiado demais. Recentemente mesmo, faz eu acho que umas 2, 3 semanas. Estava angustiado. E aí eu cheguei em casa, um pouco mais tarde, eu fui orar no outro quarto, fui dormir no outro quarto, e aí acordei mais cedo, angustiado ainda, e comecei a orar. E o tempo de devocional já foi maravilhoso. Aí quando eu pego o celular para ler a Bíblia, eu vejo, tem uma mensagem aqui. E aí, quando eu abro a mensagem, um irmão, ele manda lá: ô Buzina, tá tudo bem? Cara, eu sonhei com você hoje. Eu falei: sério? Mas o que foi? Poxa, Deus estava falando para mim que você estava precisando de ajuda, que você não estava muito bem. Eu falei: glória a Deus, velho. Glória a Deus, Deus já providenciou uma pessoa que eu pudesse compartilhar, que pudesse orar por mim e comigo. No tempo de adversidade, nós não precisamos passar sozinho. Aí você fala: mas eu estou numa situação, eu estou vivendo algo que ninguém pode me ajudar. Não existe ninguém. Eu já conversei, eu já abri meu coração, mas eu não consigo ainda. E aí vem outro ponto desse texto, que também está lá em Marcos e Mateus, que fala que por 3 vezes Jesus subiu, fez a mesma oração: se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Aí ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Ele voltou de novo, voltou, discípulos, pela 3ª vez. Jesus orou e buscou para saber se os discípulos estavam orando ou estavam acordados. E isso nos ensina a ter persistência, irmãos. Bater na porta, insistir. Nós não podemos parar ou desistir na primeira barreira que nós encontramos, na primeira dificuldade, ou no momento de dor. Eu lembro que o início de 2014, esse foi um ano bom, mas o início dele eu recebi uma notícia muito triste porque aconteceu algo desconhecido, com alguém que eu amo muito, demais.
E eu não sabia explicar o porquê que aquilo estava acontecendo. Eu e minha esposa choramos demais. E quando eu fui buscar confirmação sobre aquilo que havia acontecido, eu lembro que eu saí daquele lugar e a pessoa falou, não, realmente é isso. Eu entrei no meu carro, esse dia eu fui para São Paulo de carro. E eu lembro que eu peguei no volante daquele carro e eu falei assim, Deus, eu te amo ainda mais, Deus. Eu te amo ainda mais. Eu te amo ainda mais, porque se o Senhor permitiu, é porque alguma coisa eu vou aprender. Eu te amo ainda mais, Deus. Eu te amo ainda mais, e chorando, até que, sabe, Deus começou a fazer com que eu enxergasse mais para frente, começou a colocar fé, a colocar esperança. Jeremias 12:1 fala o seguinte, que eu sei o pensamento que eu tenho sobre vocês, pensamento de paz e não de mal. E aí tem uma tradução que eu gosto demais, ela termina dizendo, para vos dar um fim, um futuro que traga esperança. Um futuro que traga esperança. Ou seja, irmãos, talvez nesse ano de 2015, você está vivendo o verão, a primavera, ou você até já entrou no outono, ou alguns aqui já entraram no 2015 angustiados. Mas existe uma garantia, irmãos, que Ele está preparando um futuro que traga esperança para nós. Ele já nos fez mais do que vencedores em meio a toda a tribulação que nós passamos. Ele já falou, olha, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci. E se Ele venceu, nós podemos vencer também. Se Ele conquistou, nós também conquistaremos. Não foi Ele que disse, olha, vocês farão obras maiores do que as minhas. Nosso Deus é fantástico. Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E nesse texto de Lucas, caso você não tenha ninguém para compartilhar, ninguém que possa te estender a mão, no versículo 43 ele fala assim, o seguinte, Jesus ele estava tão angustiado, que apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Nos momentos que você estiver só, Deus, Ele vai te fortalecer. Deus, Ele vai enviar um anjo. O Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Nós somos morada de Deus. Nós somos casa de Deus. Tem um pregador que ele fala que a igreja é um grande hospital, Mas seria bom se nós pudéssemos olhar também por um outro ponto de vista, que a igreja fosse a sobremesa daquilo que você come em casa, daquilo que você se alimenta em casa, através da sua devocional, através do seu relacionamento intenso, porque o cristianismo ele não pode ser uma promoção de verão, não pode ser uma temporada, ele tem que ser verdade na nossa vida. O culto racional é dizer sim, é dizer não, quando muitas vezes nós queremos dizer sim. Terminando aqui, eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo, em Evangelho de João, capítulo 18, a partir do versículo 1. Os três evangelhos, irmãos, eles demonstram algo bem similar. Eles falam desse momento que Jesus passou, onde ele pediu para os discípulos orarem, onde falou que ele estava angustiado, que Deus enviou o anjo, que ele abriu o coração para os seus melhores amigos, mas só o Evangelho de João fala uma coisa que os outros não falam.
Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1, fala o seguinte: terminando de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Então Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados, alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo de tudo o que lhe iria acontecer, saiu e perguntou: a quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, respondeu eles. Eu sou, disse Jesus. E Judas o traidor estava com eles. Quando Jesus disse, eu sou, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, Jesus de Nazaré. Jesus respondeu, já disse a vocês, sou eu. Vocês então me procuram, deixe ir embora esses homens. Essa é a única passagem. O Evangelho de João, ele não relata o tempo de angústia de Jesus nesse período. Mas ele relata uma coisa. Quando Jesus fala, a quem vocês procuram? E aí eles falam, Jesus de Nazaré. Jesus ele fala o seguinte, eu sou. Mas ele não fala como homem, ele fala como Deus. E quando ele fala, eu sou, os soldados caem no chão. Imagina só, se eu sou um desses soldados, eu já saio correndo na mesma hora, porque se o cara com uma palavra me derruba, o que ele não pode fazer? Então Jesus, ele volta e fala assim, a quem que vocês procuram mesmo? Ah, tudo bem, sou eu, podem me levar. Sabe o que isso ensina? Em tempos de adversidades, nós precisamos ter uma identidade de filho. Nós precisamos entender que não é porque somos filhos de Deus, que as coisas vão ser mais fáceis para nós. Talvez seja até um pouco mais difícil, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz a palavra. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, quando você estiver no momento em que dá vontade de largar tudo, dá vontade de chorar, de gritar, de sair correndo, permaneça firme, sendo quem você realmente é. E a Bíblia fala que você é filho de Deus, E outra, não pense e não coloque a culpa em Deus ou na igreja, porque alguma coisa está dando errado. Sabe por quê? Mesmo Jesus sendo Deus, mesmo ele tendo proferido uma palavra, derrubando os soldados com uma só palavra, ele voltou atrás e falou assim, pera aí, pode me levar, sou eu. Sabe por quê? Ele sabia que o que ele tinha que passar, ele tinha que levar até o fim. Ou seja, se nós por algum momento desse ano, passarmos por um momento de dificuldade, vá até o fim, lute até o fim, vá com todas as forças que você tem, e principalmente com as forças que nós temos em Deus, que é a fé, que é a esperança, assim como a Helene falou ontem. Se existe uma coisa que nós precisamos esse ano de 2015, é da bondade de Deus, é do favor de Deus na nossa vida. E para encerrar, e a gente já ora, o processo do choro, da dor, de um momento difícil, às vezes ele não é rápido, ele leva um tempo, e às vezes nós ficamos angustiados, porque queremos ver as coisas sendo resolvidas de uma maneira rápida. Só que tem mais um texto que eu amo demais, irmãos, que está lá em Isaías, capítulo 40, versículo 31, esse é o versículo que é a base para mim, esse é meu versículo base, que fala, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão.
Esse versículo ele fala que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ele não diz que os que esperam no Senhor ficam para trás, ou chegam atrasados, ou os que esperam no Senhor não vão conseguir, ou os que esperam no Senhor vai dar errado. Não, ele diz o seguinte: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovarão as suas forças. E outra, eles voarão com asas como águia, eles vão correr e não vão se cansar. Ou seja, irmãos, se por algum motivo algo não está andando na sua vida, ou não está dando certo, ou porque você precisa consertar alguma coisa, ou porque Deus está renovando a nossa força. Porque quando a nossa força estiver renovada, aí sim, nós vamos correr para o abraço, como dizem por aí, e vamos celebrar a vitória. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Deus, muito obrigado, Senhor, por esses dias. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Oh Deus, queremos nesse momento, Senhor, fazer um vínculo contigo, Senhor. Fazer, Senhor, uma aliança contigo, declarando, Deus, que mesmo quando estiver difícil, Senhor, mesmo nos momentos difíceis esse ano, Senhor, nós nos apegaremos ao Senhor, nós nos achegaremos a Ti, nós confiaremos em Ti, como diz lá no Salmo 25, Senhor. Nós colocaremos todas as nossas esperanças em Ti, Pai. Ó Deus, não nos deixe desanimar, Espírito Santo, não nos deixe desistir no meio do caminho, Pai, mas que possamos chegar, Senhor, ao final desse ano, celebrando a bondade do Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor não desiste de nós, ó Pai. Ó Deus, nós Te amamos pelo que o Senhor é, e não pelo que o Senhor pode nos dar, ó Deus. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, Senhor, essa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.